Está em nosso estúdio o advogado Silvio Salata, da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Muito obrigada por o senhor estar aqui. E nós estamos com duas questões candentes. A nossa reportagem acaba de mostrar a situação lá na Paraíba e houve uma reação na Assembleia Legislativa que não aceitou pura e simplesmente a decisão do tribunal. Entrou com uma representação no Supremo pedindo uma liminar para que Cunha Lima continue no governo até o término do julgamento de todos os recursos. Como é que o senhor vê? Há sustentação legal para esse pleito? Maria Lídia, o governador Cássio Cunha Lima, ele depende de uma liminar do Supremo para ele permanecer. Nesse momento, o governador José Maranhão já foi empossado pela Assembleia. Portanto, por ordem, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, que julgou ontem o embargo de declaração, que estava até resguardado com uma liminar. Nesse momento, o governador Cássio Cunha Lima só resta a ele o Supremo Tribunal Federal. Houve um antecedente, um dos primeiros casos, o senador Alberto Capeberibe, você deve lembrar, ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal, através inclusive do ministro Eros Grau, que é o mesmo relator desse processo, uma liminar, e ele permaneceu. Posteriormente foi julgado o recurso extraordinário dele no Supremo e ele perdeu o mandato, ele e a esposa dele, deputada federal. Então vai depender muito da argumentação dos advogados que estão atendendo o Cássio Cunha Lima e o seu vice para a obtenção dessa liminar. Nesse momento, evidentemente, já gera eficácia a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato do governador e vice-governador do Paraíba. E ainda assim a Assembleia Legislativa da Paraíba entrou também com o pedido, eles querem uma eleição indireta. Cabe isso agora, depois de uma decisão de uma instância maior, de um tribunal superior? Maria Lídia, recentemente houve uma modificação na jurisprudência. Se entendeu de que, vencido o primeiro biênio do mandato, a eleição passaria a ser indireta. No caso do Cássio Cunha Lima, ele não atingiu 50%. Portanto, os votos concedidos à chapa do Cássio Cunha Lima não conseguiu a maioria. Então, a nulidade da eleição não abrangeu 50%. Então, deve, pela jurisprudência atual do Tribunal Superior Eleitoral, o segundo colocado assumir. Agora, nós vimos também pela reportagem os governadores que estão, digamos, na alça de mira da Justiça Eleitoral, de norte a sul do Brasil, passando por representantes de todos os partidos. E a razão das denúncias praticamente a mesma: abuso de poder público, propaganda eleitoral antecipada, a questão do uso indevido da máquina pública em benefício próprio dos seus interesses eleitorais. E também a utilização de benesses para a conquista de votos. O senhor acredita que essa investida da Justiça Eleitoral, tudo isso possa ter uma consequência didática? Afinal de contas, nós estamos em ano pré-eleitoral, para o ano que vem? Eu penso que a nova lei, que está em vigência desde 1998, ela trouxe novas diretrizes para combater o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, combater aquele candidato que postula, que está no exercício do mandato e postula a reeleição, então usando a máquina pública. Foi o caso do governador Cunha Lima, que com 3,5 milhões ele distribuiu 35 mil cheques à população carente com um problema social, e o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a utilização indevida da máquina teve um reflexo direto no resultado da eleição. Ele comprometeu a soberania popular, porque, na verdade, houve compra de voto, não é mesmo? Uhum. Então, eu penso que a nossa lei é moderna. Saindo do papel. Exatamente. A nossa justiça eleitoral é magnífica, eu tenho certeza que esse projeto da urna eletrônica, que ainda falta alguma coisa para se aperfeiçoar, é um exemplo para o mundo. Eu estive na eleição americana de 2000, vi que nós estamos muito avançados, estive recentemente na eleição argentina, nós estamos num avanço. A nossa lei eleitoral, a nossa justiça eleitoral é realmente um exemplo para o mundo. E eu acho que essas questões, penso que a lei,
está dando condições aos magistrados de aplicar ela devidamente, dentro do devido processo legal, da ampla defesa. Então, eu acho que isso vai haver um aperfeiçoamento jurídico no âmbito eleitoral. Mas nós vimos agora também que a oposição vai ao Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Lula e a ministra Dilma Rousseff, por muitas dessas razões que estão aí de alegação de uso indevido, né, da máquina pública e, no caso da oposição agora em relação ao presidente Lula, propaganda eleitoral antecipada. A lei é clara, porque o presidente já respondeu. Ele acha que as viagens da ministra Dilma são perfeitamente cabíveis e estão dentro das funções dela. E criticou as viagens de José Serra, governador do estado de São Paulo. Então entra uma questão nesse bate-boca. Há sustentação legal para essa acusação, para esse pedido da oposição junto ao TSE? A lei eleitoral prevê que a propaganda só é permitida a partir do dia 6 de julho. Data final da apresentação dos registros. Portanto, se a ministra Dilma é verdadeiramente, como se diz publicamente, a candidata do PT a presidente da República, é evidente que o atual presidente da República, o Lula, juntamente com a ministra Dilma, estão praticando um ilícito eleitoral da propaganda antecipada. Mas ela não é ainda a candidata registrada, nem lançada formalmente. Então fica esse argumento. Ela mesma não se reconhece candidata e não se diz candidata. Isso tem significado para o juiz? Tem significado. A jurisprudência foi modificada. Não importa se ele posteriormente vai ser escolhido na convenção partidária ou não. É que estão realmente infringindo a lei com uma propaganda antecipada. Porque estão falando de um candidato de um partido. E o argumento que faz parte do trabalho, tanto do presidente da República, reunir prefeitos, viajar para inaugurações, anúncio de programa, do PAC, ele diz que isso tudo é a máquina administrativa que está pulsando. Mas isso é transparente? Isso não desequilibra? Por exemplo, nós temos o governador Serra em São Paulo, isso numa disputa não tem influência negativa contra a candidatura do governador Serra? Por que não colocamos os dois candidatos em igualdade de condições? Que a lei eleitoral exige isso. No capítulo das condutas vedadas, ela exige o tratamento de igualdade de condições entre todos os candidatos. Não são entre os principais candidatos, todos os candidatos. Nós partimos, por exemplo, você vê na época dos debates. Mas a lei é clara sobre essa questão de uso da máquina? Absolutamente clara. Estabelece limites? Tem um capítulo que diz das condutas vedadas dos agentes políticos não usarem a máquina. Ok. Eu agradeço muito ao senhor ter vindo hoje ao Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite, prazer.